Boa noite para você que sempre acompanha as nossas lives aqui no Instagram. Eu estou retornando porque nós tivemos um pequeno problema técnico, mas eu e a Cirlei Pedro, e eu e a Cirlene Pedro, psicóloga convidada de hoje, já resolvemos essa questão, foi possível. Então agora nós vamos poder falar sobre esse assunto aqui no Setembro Amarelo, mês de prevenção ao suicídio. Você já pensou como o racismo atua na saúde emocional? Então agora deixa eu convidar a Sirlene para que a gente possa. Ai, que bom. Olha! Olha, É a tecnologia, né, Eduardo? Não, e as pessoas não sabem porque que a gente está rindo, mas é que a gente está aqui há uns 20 minutos tentando entrar, sair pelo Face, pelo Instagram. Mas que legal, né? A gente aprender isso Que também. bom, que bom que deu certo, né? Que bom que Ai, deu que bom, certo. que bom. Pois é, prazer em te conhecer e falar com você. A minha imagem tá um pouco clara, tá escura demais? Como é que tá aí? Pra mim tá bom. Tá Tá um bom? reflexo meio claro, mas tá bom. Tá dando pra ver bem, o som tá Tá. bom. Pois é. É Sirlene, bom, Eduardo, que eu dei uma relaxada, a gente riu um pouquinho. olha, deixa eu te falar. Eu queria muito que, em primeiro momento, você se apresentasse para as pessoas, falasse um pouco de você, do seu Sim, trabalho. ok. Bom, eu sou psicóloga, sou também psicodramatista. Meu nome é Cirlene Margarida Pedro, tenho 3 nomes próprios. Sou natural de Nova Lima, próximo de Belo Horizonte, Minas Gerais. Eu trabalhei por 22 anos com recursos humanos de uma empresa no ramo de alimentos atacado. Lá eu gerenciava a parte de recursos humanos. E a partir de 2016 eu comecei a atuar na clínica. Eu tenho uma parceira de trabalho, a Érica Lueli, e nós trabalhamos em unidade funcional na clínica. Como que é isso? Nós somos psicodramatistas, então o nosso paciente tem o prazer de ter duas profissionais de psicologia atendendo, né? O psicodrama, ele nos dá a oportunidade de trabalhar com técnicas e trabalhar com técnicas e em duas é mais eficaz para esse paciente. Estou feliz na clínica. Há pouco tempo que eu comecei o meu processo de enegrecimento, né? Uhum. E está sendo muito legal porque eu estou participando de grupo de estudos e eu entendo também que a partir do momento que a gente tem conhecimento e passa a ter uma certa conscientização, a gente tem a responsabilidade de distribuir esse conhecimento e passar para frente. Uhum. Sirlene Pedro, para as pessoas que estão acompanhando a nossa live, acho que o nosso tema Sim, é uma pergunta, né? Você já pensou sim. como o racismo atua na saúde emocional? E, na verdade, eu vou compartilhar com você, durante esse período de isolamento, eu conversei com muitas pessoas pretas e muitas delas relataram sobre a infância e tudo o que Uhum, sentiram no momento da infância. E uma ex-aluna minha do curso de pedagogia, inclusive, disse para mim, quando eu comecei o processo de leitura, quando eu comecei a me entender como mulher preta, empoderada, quando eu comecei a conhecer o turbante como parte de mim, da minha ancestralidade, eu chorei. Eu chorei por ter sido vítima de um sistema racista que eu não percebia durante anos da minha vida. Então, hoje eu não tolero muitas coisas que eu tolerava, mas hoje eu consigo sentir o quanto o racismo atuou sobre mim e eu não me dava conta. sim, sim.
Como é se desenvolver emocionalmente nesse sistema? Sim. Eduardo, falar sobre a população negra, em especial a saúde mental, nós temos que falar um pouco sobre o passado, sobre os nossos ancestrais, né? Sobre a escravidão em especial. Eu despertei para o meu enegrecimento quando eu ganhei um livro chamado Mulheres Negras do Brasil. E a primeira coisa que me chamou a atenção foi um anúncio dizendo: vende-se ama de leite sem cria. Outro anúncio: aluga-se ama com muito e bom leite. Isso me incomodou tanto que eu comecei a pesquisar e aí eu comecei a prestar mais atenção, né? Eu comecei a lembrar que na época do meu ensino fundamental, comecei a lembrar se eu tive professores negros. Aí eu fui para a faculdade, tentei lembrar se eu tive professores negros e eu não lembrei de nenhum professor negro que eu tive. Bom, aí eu continuei a minha pesquisa, me deparei com esses anúncios, me deparei com o branqueamento da nação, né? O que foi esse branqueamento? A nação contribuiu para que os imigrantes, a princípio alemães e italianos, viessem para o Brasil, né, para forçar um dito branqueamento da população negra, né? Então, são marcas que a história foi deixando e isso vai passando de geração para geração, né? O negro foi massacrado, sua identidade foi roubada, sua cultura inexistente, né? E de geração a geração chega até nós com essa marca, né? E nós, humanos, temos a facilidade de enquadrar nos padrões, né? E a gente vai se enquadrando e a nossa identidade vai sendo rechaçada, vai sendo diminuída, até que vem a doença, né? Vem a doença, o nosso sistema de saúde não tem políticas eficazes para contribuir para a saúde, em especial do negro. Por que em especial do negro? Hoje nós somos mais de 50% de negros no Brasil, né? Segundo o Ministério da Saúde, em 2016, a cada 10 jovens suicidas, 6 eram negros, são negros, né? Então, não existe uma escuta particularizada a favor da população negra. E aí eu fiquei me perguntando como que eu, Sirlene, psicóloga, né, posso transitar nesse meio, né, transitar de forma a trazer uma conscientização maior de quem está junto de mim. Mas primeiro eu tenho que começar a partir de quem? A partir de mim, né, Eduardo? Uhum. Eu comecei a perceber, por exemplo, outro dia a prefeitura fez um trabalho na minha rua, né? Esse trabalho não foi concluído, não ficou bom, e aí eu vi uma pessoa estava caminhando junto comigo e falou assim: isso aqui só pode ser serviço de preto. Aí eu perguntei: mas como assim serviço de preto? O que tem a ver? Não, serviço de preto, serviço ruim. Preto é que faz isso, né? Preto é que trabalha dessa forma. Então, e aí eu comecei a observar outras falas, né? E por mais que eu tentasse argumentar essa fala, eu não consegui chegar até ele e mostrar, olha,
Não deve ser dito isso é um preconceito, isso é racismo. Então, nós não somos educados para pensar de forma não preconceituosa, sabe, Eduardo? Hoje, eu considero que hoje eu tenho uma missão na minha vida, né? A missão de alertar, de conscientizar, de educar quem está junto de mim. Olha, você falando sobre essa questão histórica, quando eu fui procurar entender sobre personagens negras na história do Brasil, mesmo sendo professor de literatura na universidade, uma das disciplinas que eu lecionava, eu me deparei com o embranquecimento dos autores negros, cujos livros de literatura brasileira traziam uma fotografia embranquecida, porque o negro não podia ser exaltado como intelectual. E uma outra informação que eu recolhi foi que a Light foi uma empresa em que se tinha muitos funcionários negros. Mas todas as vezes que esses funcionários eram convidados para postarem uma data comemorativa para uma foto, os funcionários negros, que tinham uma função de chefe, eles não podiam aparecer nas fotos. Então, somente os funcionários brancos. Então, assim, e quando as pessoas hoje falam, algumas pessoas falam que racismo é mimimi, que a sociedade está muito chata, eu não sei se é uma preguiça moral. Aliás, eu avalio como uma preguiça moral, como uma falta de vontade de entender a história, ou como um não comprometimento com o sentimento de humanidade. Né? Parece que as pessoas não querem enxergar todo esse processo histórico a qual parte do povo brasileiro foi submetido em grande escala. A gente pode chamar isso de uma tortura psicológica e física. Sim, sim, sim. O negro carrega a negritude no seu ser, né? A identidade dele com o ser negro, né? Tornar-se negro. Eu não sei se a gente pode considerar, Eduardo, que as pessoas não querem enxergar, né? Mas eu vejo mais como uma falta de conhecimento, uma falta de educação, porque o sistema sociopolítico ele é uma máquina, né? Ele é uma máquina que ele pode optar por afinar ou desafinar um instrumento, né? E aí, no caso, ele opta por desafinar, por proporcionar uma desigualdade, né? Se você for olhar o Sistema Único de Saúde, que é o SUS, 80% de quem frequenta o SUS, né, são negros e pardos, né? A minoria branca. E, no entanto, nós poderíamos ter políticas públicas que cuidassem melhor desse negro, né? O negro, ele às vezes ele tem doenças muito peculiares ao negro, né? Não se tem uma escuta e não se tem um olhar para essa questão individual, né? Então, a máquina pública, ela passa por cima e contribui para que a massa caminhe junto. Não sei se você concorda comigo nessa questão política. Sim, Né? sim. Eu gosto muito de falar da escola, né? Eu me lembro da matéria, na minha época era matéria, né? No segundo grau, primeiro grau, história, né? Hoje eu vejo que nós não estudamos a história. Nós lemos um livro que não fala sobre branqueamento, né? Não fala tudo isso que depois que você começa a pesquisar, você passa a ter um conhecimento. Então a gente não é educado para enxergar o que está por detrás daquelas palavras, né? Que na época a gente mais decorava do que aprendia.
Uhum. Então, é todo um movimento para a gente continuar no lugar de oprimido. E para ter um lugar de oprimido, tem sempre aquele que oprime. Uhum. Então, isso que eu ia te perguntar, porque eu andei observando algumas questões, e muito daquilo que é cultural no Brasil, e que foi criado pelo povo negro, né? Eu comecei a me dar conta do seguinte, por exemplo, vamos pensar no pagode, vamos pensar no samba, vamos pensar no carnaval, vamos pensar no funk, vamos pensar no rap. E existe, né, um leque cultural que é consumido no Brasil. Mas, ao mesmo tempo que Uhum. ele é consumido pela cultura de massa, ao mesmo tempo a mídia sempre retrata, né, o lugar, por exemplo, o lugar do samba é o boteco. E o boteco está na periferia. E a periferia é o bairro pobre. O funk. O funk é algo promíscuo. Mas o funk foi feito pela cultura negra. E está na periferia. E se está na periferia, é o barulho, é o pobre. Então, assim, o carnaval. Ah, o carnaval é só festa, porque o brasileiro. O carnaval é trabalho. O carnaval é uma manifestação cultural de uma beleza imensa que emprega pessoas, que produz, que Sim, propõe uma festividade. Os desfiles das escolas de samba empregam famílias inteiras. É arte, é música, é sim, composição, é sim, sim, instrumentalização, é um conjunto de coisas. E gira a economia. É lucro, não é prejuízo. sim, As sim, prefeituras lucram sim. com o carnaval. Mas sempre quando Uhum. isso nasce, né, desse movimento cultural do negro, isso é posto muitas vezes pela mídia como uma cultura marginal. Não sei se eu falei besteira, né? E Sim, tudo que vem de marginalizada. Então, Europa, tudo que vem de Europa é sempre exaltado como erudito, como sim, belo. Ah, então a sim. MPB porque a bossa nova, mas a bossa nova tem uns traços assim tal, né? Porque a ópera, né? E Uhum. isso é de uma negatividade cultural de disseminação para a massa que fere, né? E de uma É, forma é, é, muito sutil, sim, entende? é No sentido querer de vai manter, penetrando. é Pode falar. querer manter o negro na invisibilidade, né? O que que aconteceu? Com a abolição da escravatura, nem sei se eu posso dizer isso, né? Aham. Os negros foram jogados à sua sorte, né? E alguns continuaram sendo escravos porque não tinham como ir, não tinham como sobreviver, né? E aí veio a massa dos imigrantes, né? E a massa branca sempre como a maioria dominante, né? Então a gente continuou no papel da branquitude dominadora e a negritude se submetia a tudo isso, né? E assim foi passado, né? Não há um reconhecimento da identidade. O negro, para se exaltar e para se empoderar, é importante é, que ele tenha internalizado a identidade, os valores, né? A importância da sua cultura, a importância de reconhecer o seu potencial, as suas habilidades, e isso nunca lhe foi permitido, né? Uhum. Por exemplo, o sistema prisional, por exemplo. Sistema prisional, a maioria são negros, né? Uhum. O negro, ele é mais apontado, ele é mais fiscalizado pela polícia do que o branco. Ele é mais rechaçado, tem-se uma suspeita maior em cima dele, né? Então, tudo é feito com o objetivo de deixá-lo no chão, de mantê-lo na invisibilidade. E como nós não somos educados para ver o que está por detrás da máquina,
a gente abaixa a cabeça, diz sim, senhor, adoece, ou morre, ou tem uma doença grave, enfim, ou suicida, né? Uhum. Eu eu moro na zona leste de São Paulo, trabalhei na zona sul de São Paulo durante 6 anos, então eu ia de metrô e sempre pegando aquele metrô lotado. E uma coisa que eu percebia bastante era a presença de mulheres, em grande maioria negras e pardas, falando sobre o fato de trabalharem em casas, né, denominadas casa de família. Eu trabalho em casa de família. E você estava falando sobre a ama de leite, que era uma Sim, questão cultural no Brasil, né? Hoje eu penso assim, essas mulheres muitas vezes não amamentam porque não pode, mas elas continuam, né, sendo a ama educadora do filho de uma sociedade branca e elitista, né? o Eduardo, isso é muito sério, porque ela cuida do filho do patrão e ela não tem condição de cuidar do seu filho, Nem financeiramente. né? Nem financeiramente. Naquela época, as crias, porque era dessa forma que eles se referiam aos filhos da ama de leite, eles eram afastados da mãe, né? A mãe não tinha condição de criar o filho do patrão e nem criar o seu próprio filho, né? Ela não tinha o direito de ter a sua família. E hoje, a mulher negra, ela tem tripla triplo horário de trabalho, né? Ela tem que ajudar, ela tem que cuidar, tem que colocar dinheiro dentro de casa, ela tem que, né? E em tantos tem que, acaba se definhando. Ela sai de madrugada para ir para a casa da patroa e vai deixar seu filho com quem? Ou ela deixa seu filho sozinho dentro de casa, ou ela entrega para a adoção, ou deixa na casa de um vizinho qualquer. E isso contribui para quê? Para a marginalização. Então, quando a gente fala do que acontece hoje e faz um paralelo naquela época da escravidão, a gente caminhou sim, porque hoje nós temos vários grupos se dedicando a uma conscientização maior da população negra. Mas ainda assim, nós carregamos nas nossas costas o grau de invisibilidade, de sofrimento, a gente carrega no corpo. Você como psicóloga, e como alguém que trabalha com psicodrama, né? Aí é uma resposta bem subjetiva. Eu queria sentir que você desse uma análise muito pessoal. Por que você acha que as pessoas têm dificuldade de entender que o racismo é estrutural? Porque muitas vezes as pessoas acham que racismo, as pessoas falam, eu não sou racista. As pessoas acham que racismo é você xingar o outro, né, é você bater em alguém por ser uma pessoa negra. E não é. Esse é o produto mais brutal do racismo. Mas antes disso vem toda uma estrutura racista na escola, na família, no bairro. Por que você, como é que você vê? Por que é tão difícil as pessoas entenderem que o racismo é estrutural, que essa violência já é um produto, é um avanço do racismo? Mas isso não é só isso que é racismo. O racismo é algo que antecede isso. Pois é, o Eduardo, sua pergunta é muito boa e a gente pode até traçar uma resposta, né? Nós dois. Outro dia eu ouvi o seguinte de uma pessoa, e é uma pessoa muito querida, que eu amo demais. A pessoa falou assim: vai lá e dá um show, porque a sua cor é fera. O negro, assim, ou ele é invisível, ou ele tem a obrigação de dar show, né?
os extremos. E naquele momento eu fiquei assim impactada, porque eu já estava ansiosa pelo que eu ia fazer, e aí chegou essa pessoa, me desestabilizou, e eu não tive jogo de cintura para falar, né? Eu fiquei assim, estática, né? Então, eu fiquei pensando, como que eu deveria ter agido naquele momento? Será que eu deveria ter dado uma resposta condizente com aquele racismo? Eu deveria ter sido fria, eu não deveria ter deixado a emoção tomar conta de mim. Não sei, eu sei que eu fiquei impactada e fiquei calada, né? E é uma pessoa instruída, é uma pessoa é, com muita experiência, né? E, no entanto, falou aquilo para mim, que eu entendo que ela tenha falado não querendo atuar com racismo. Eu não acredito que isso tenha vindo dela, né? Olha, Eduardo, às vezes eu acho que é falta de educação. Às vezes, quando eu ouço esses termos, né, serviço de preto, é, Neguinho a, metido. Neguinho sabe, metido. bolinha de tostão, né? Esses termos que a gente ouve no dia a dia, muitos falam por uma repetição. Muitos falam porque ouviu fulano e ciclano dizer, né? Deixa eu te contar uma Tem hora que eu coisa. acho. Fala. A minha afilhada é uma mulher hoje negra Uhum, e ela tem dois irmãos que moram. Aliás, desculpa, ela tem dois tios que moram nos Estados Unidos. Então isso facilita muito a ida dela para os Estados Unidos. E ela, desde uhum, criança, ela vai à Disney. Né? O avô sempre de aniversário dá a viagem para Disney para ela. E uma menina sim, negra. E uma sim. vez na sala de aula, conversando, a professora perguntou qual o lugar que ela mais gostou, os alunos mais gostaram de ir, passar as férias, e ela falou assim, na Disney. E a professora Uhum, duvidou que ela tivesse ido para Disney. E ela disse, eu já fui 3 vezes, mas não tinha caído a ficha. uhum, Eu percebi o preconceito quando ela contou para mim, que a professora pediu para levar foto para mostrar que ela foi para Disney. Eu fiquei pensando, tem algo errado aí. Por que a minha filhada não pode ter ido para Disney? Eu não entendi a colocação da sim, professora, entende? uhum, Mas uhum, você sabe que eu fico pensando, você colocou isso, a pessoa não teve a intenção de ser racista. Eu não sei se eu sou radical nesse sentido, mas eu penso assim, uhum. você sabe quando a pessoa não tem intenção e ela esse é o racismo mais virulento, porque já está Sim, internalizado e a pessoa nem se dá uhum, conta de que ela participa desse racismo estrutural. Então uhum, ela fala, sim, ela acha que é um elogio. Igual a minha amiga que é atriz, e ela disse que ela às vezes tem que silenciar porque é o emprego dela como atriz, mas ela pega muitas vezes o roteiro e está escrito mulata sensual. Ela fala, isso me dói. Eu vou participar de um uhum, comercial, vou gravar um comercial e eu estou sendo catalogada como mulata mata. sensual. Uhum, Né? Em pleno sim, século XXI. Quer dizer, é uma agência de uhum. publicidade. Não Que tem, não se que deu tem, conta, não se importou. Né? que tem obrigação de estar por dentro dessas questões, né? E de Claro, atuar, né, contra, né? É, né? Então eu penso eu, que é eu muito perigoso acho. quando essas coisas são internalizadas e não são percebidas. Uhum, Né? uhum, sim, sim, sim. Como você falou, a questão da sutileza, né? Da sutileza. Eu me lembro que, quando eu era jovenzinha, na minha escola tinha, nas festas juninas, tinha o rei do amendoim e a rainha do amendoim. E aí a gente trabalhava o ano inteiro para arrecadar dinheiro para a escola. E no final, quem recebia a faixa de rainha era aquela que conseguia levar mais dinheiro para a escola. E eu sei que eu já estava na frente, eu ia ser condecorada como a rainha da pipoca,
Só que alguém ligou para a diretoria, procurou saber quanto eu tinha e colocou alguns reais na frente, né? E aí, ao invés de eu receber a faixa de rainha, eu recebi a faixa de princesa. Então, naquela época, os meus pais, eles não tinham habilidade, condição de ir lá na escola e brigar e reivindicar, né? Isso teria que ter sido uma conscientização das professoras, né? E isso ficou, eu tinha o quê? Eu tinha uns 8 anos, mais ou menos, né? E isso ficou na minha memória, na minha cabeça, porque nós trabalhamos muito durante o ano todo. E na hora H, né, a coisa não veio. Hoje eu consigo ver, Eduardo. Por que não, né? Porque os meus pais não tiveram essa bravura de ir, de enfrentar e de gritar e de pôr a banca, entende? É, então, tem hora que eu penso que é falta de conscientização, falta de educação, tem hora que eu penso que é preconceito mesmo, é racismo mesmo, é algo que já está muito no mecanismo da política, né? Então eu fico assim, ora eu acho que sim, ora eu acho que não, Eduardo. Uhum. Tem vezes que eu me deparo com essa história, por exemplo, do branqueamento, com as histórias dos nossos líderes negros, né, que nunca são falados. Nós tivemos grandes líderes negros e, no entanto, a gente não aprende isso, né? Na época, eram criadas comunidades que eram os quilombos, né? E esses quilombos, eles conseguiam trazer para essa comunidade os escravos que se libertavam, que fugiam das fazendas, e ali eles proporcionavam cultura, né? Falavam dos seus valores, muniam-se de estratégias para brigar, né? Para ir contra a escravidão. Então, assim, o que é passado para a gente é que o negro ele é à toa, ele é sujo, ele é ladrão, como você diz. Não é passado para a gente que o negro tem negros, né, líderes, tem negros que poderiam ser considerados como verdadeiros heróis. Uhum. O mesmo Então, livro de história, né? Quando narra Zumbi dos Palmares, ele é o herói do negro brasileiro. Quando se fala de Tiradentes, ele é o herói do Brasil. isso, exatamente, né? Eu. Então, pode falar. Não, pode falar. Continua seu pensamento. Estou adorando. Então, o negro, ele é visível dentro da sua comunidade. Quando ele sai da comunidade, ele perde a sua visibilidade e passa a ser apenas mais um abaixo da população branca. Né? E aí é que eu acho, né, Eduardo, que isso é transgeracional, sabe? Tem uma senhora, né, que era avó de uma amiga minha, que falava assim: essa avó era negra e a neta dela parda. Você precisa casar com um branco, com um homem branco, porque eu não quero que você sofra o mesmo que eu sofri. Você vai sofrer muito se você não casar com homem branco. Quer dizer, isso é algo que foi passado desde a matriz de identidade, né? Quando a criança está ali, bebezinho, né? Porque a criança, ela não nasce preconceituosa, né? Ela nasce num ambiente e ali ela vai assimilando, desenvolvendo, copiando, repetindo tudo aquilo que ela vê naquele espaço.
Algumas pessoas conseguem transformar aquilo que elas ouvem e criar do seu jeito, né? Nós, seres humanos, independente de sermos pretos ou brancos, nós somos espontâneos, né? O primeiro ato espontâneo do ser humano é o ato do nascimento. E nós somos os únicos seres que precisamos de cuidadores para sobreviver. E na medida que a gente vai se desenvolvendo, a gente tem ali o cuidador, vamos colocar o cuidador como sendo a mãe, né? Então, a mãe nomeia quando é que aquela criança está com fome, quando ela está sentindo alguma dor de barriga, enfim, ela vai dando nomes, né? E a criança vai copiando aquele jeito dos cuidadores, né? Ela tem a fase que ela quer ser igual à mãe, quer vestir como a mãe, né? Quer se portar como os adultos que estão à volta dela, né? Até que chega um momento que ela tem condição de fazer do seu jeito, de criar da sua forma. Alguns conseguem literalmente criar do seu jeito, outros não conseguem criar do seu jeito, né? O transgeracional é nesse sentido, né? Tanto é que a avó negra da minha amiga, olha o que ela falou: você precisa casar com um branco. Olha, né? Essa minha amiga não casou com um branco, ela casou com um negro. então, ontem eu fiquei chocado com uma cena, acho que foi no Mato Grosso, de uma família de pessoas negras que teve a casa invadida por 2 policiais militares e que a mãe denunciou a tortura porque ela foi ameaçada, seu filho foi torturado, porque dentro da casa dela pegaram uma mangueira, colocaram no pescoço dele assim, ela narrou a história. E no final, ela disse algo que eu chorei na sala, de verdade. Sim. Ela disse assim, Sim. no programa da Fátima Bernardes: Fátima, eu sou uma mulher de Deus e eu tenho filho branco, porque eu sou uma mulher negra, né? Mas eu sempre quis ter um filho negro. Então eu pedia para Deus me dar um filho negro porque eu queria que um filho me puxasse e não ao pai. Mas hoje eu me arrependi, porque os meus filhos negros sofrem mais violência do que o meu filho branco. Muito triste, muito triste. Isso foi uma coisa assim que assim chocou, porque na simplicidade dela, no depoimento dela, ela trouxe algo que é presente em inúmeras mulheres. E aí você falando essa história, eu pensei, quanto mais antiga a pessoa, mais próxima, a violência se mantém, mas era mais próxima ainda do medo dessa violência que perseguia, que matava. Né? De forma assim. Então, eu penso, né, como é uma mãe chegar a aconselhar o filho ou a filha, se case com uma pessoa branca, para que seu filho não sofra o que você sofreu, o que eu sofri. Isso é uma política, uma necropolítica extremamente violenta, que é subjetivada pelo ser humano, né? Sim. As dores são muito grandes, né, Eduardo? Quero mandar um beijo para o meu pessoal que está aí, equipe do IPSE, minha amiga Regina do Supera, para todos que estão aí nos presenciando. Um abraço e um beijo bem gostoso, tá, pessoal? Eduardo, eu assisti essa reportagem do programa da Fátima Bernardes, né? Eu fiquei muito emocionada, porque é a dor de uma mãe, né? É uma dor de uma mãe, é algo muito cruel, muito desumano, né? Muito... É algo... Teve uma pessoa que tentou suicídio, eu ouvi o depoimento dele, e ele falou assim, que teve um determinado momento que ele se perguntou assim: eu tenho uma vida? O que eu estou sentindo
eu estou sentindo realmente? E aí ele fala que se beliscava todo e não sentia dor, né? Graças a Deus ele não chegou de fato a exterminar a sua vida. Mas as dores, elas são muito subjetivas, né? Cada pessoa carrega dentro de si um peso, né? E esse peso tem a dimensão que a gente não tem como mensurar. Quando a gente recebe alguém no consultório com indícios de suicídio, né? Tentativas de suicídio, a gente tenta escutar aquela pessoa e sentir como que a gente pode contribuir para aquela pessoa sentir menos dor ou ter contato com a sua dor a ponto de não querer essa dor mais, né? E é um trabalho muito minucioso, é um trabalho que a gente fica muito ligado, né, na tentativa de ajudar mesmo a pessoa a descobrir qual que é a verdade dela, né? Descobrir não no sentido da gente dar respostas, mas no sentido de, olha só, você é sensacional, cara. Você tem muito potencial. Tudo que você tem precisa estar aí dentro de você, né? Então, essa senhora, essa mãe, ela falou de uma dor, de um medo, né? Olha, eu não quero perder meu filho. Então, será que eu estou sendo crucificada por ter pedido para ter mais um filho, que esse filho fosse negro? Que ela pediu isso, né? Então, eu imagino o sentimento de culpa que ela deve ter quando ela pensa no que está acontecendo aqui agora e com o pedido dela antes do nascimento. Uhum. Olha, eu penso que em alguns momentos, aí como professor, às vezes provocar a dor se torna um pouco inevitável, porque em algum momento isso vai ser provocado na pessoa no sentido de o despertar, às vezes, é provocado um pouco pela dor. Eu vou dizer por quê. Olha só. Quando eu dei literatura infantil na universidade como disciplina, tinha lá, como proposta de leitura, Monteiro Lobato. Né? E Monteiro Lobato, aos olhos de muitos pesquisadores, inclusive do meu, ele é racista. Toda a estrutura das histórias dele é carregada de um texto racista, brutalmente racista. Mas nós tínhamos que trabalhar com Monteiro Lobato, estava lá, e eu trouxe essa discussão do racismo dentro das histórias do Monteiro Lobato. Foi feita toda uma discussão, e uma das propostas também era, né, a transformação do conto em gênero dramático. Apresentar isso de forma teatralizada. E nós falamos muito sobre estrutura de texto e tal, e um grupo se dividiu para apresentar a história, e chegou para mim e falou assim, olha, eu vou ser a dona Benta, ela vai ser tia Anastácia. E eu me lembro que eu parei com um grupo e falei assim, mas por que ela é a tia Anastácia? Ah, porque a tia Anastácia é uma mulher negra. Eu falei, a tia Anastácia do Monteiro Lobato mas na nossa aula ela pode ser a dona Benta. A tia Anastácia, a cozinheira, pode ser muito bem uma mulher. Por que não pode? A sala toda parou. Nossa, não tinha pensado nisso. Porque é um sistema que vai se repetindo e a gente discute o racismo, a necessidade de quebra de estruturas, mas sem o ser humano se dar conta, ele sempre distribui os papéis de acordo com o que já está meio que pré-programado. Né? E aquilo provocou uma certa desestabilização, que a gente foi começar a discutir sobre essas questões. E eu tinha feito isso com o intuito de provocar mesmo. Eu queria ver como é que os papéis iam ser distribuídos para poder discutir isso. Mas após a aula... Oi. Olha que legal. Olha o que você fez. Isso é educação. Você questionou a pessoa, você ensinou e você abriu um debate. É por isso que eu primo pela educação, porque a minoria dos professores tem condição e interesse em fazer o que você fez.
talvez a maioria não teria essa ação que você teve, né? De questionar, de debater, aliás, né? O debate ele é muito importante, né? Quer dizer, se você deixasse passar para frente, ia morrer por ali mesmo e mais uma vez o preconceito estaria instalado, o racismo estaria instalado. Uhum, uhum. Mas eu penso, sabe, que depois da aula, algumas alunas, né, porque era um curso de pedagogia, em grande maioria alunas, umas 4 alunas negras vieram falar comigo e falaram assim, professor, a gente não tinha pensado nisso, então a gente pode conversar a respeito? E a gente sentou e ficamos quase 40 minutos conversando sobre isso. E ela disse, olha, eu sempre quis ser a dona Benta na escola, quando eu fazia isso, no ensino médio, fundamental, mas nunca pensei que eu poderia, porque o personagem já era dado. Né? E aí, a partir dessa discussão, surgiu, olha, agora eu só vou fazer a tia Anastácia se eu quiser. Porque senão eu vou querer ser qualquer outra personagem, Emília, Dona Benta e etc. Falei, mas eu acho que esse é o momento de discutir Monteiro Lobato, mas também reestruturar. Então, olha só, o que que você proporcionou? Uma mudança que já era instituída, uma mudança instituída socialmente. Quer dizer, ela acordou para a coisa. Não, eu só vou ser se eu quiser. Olha que legal. Você fez parte de uma conscientização. Você deu a oportunidade dela se conscientizar. Ela deu uma nova resposta. Olha que está todo mundo contribuindo para o nosso debate, Eduardo. É verdade, eu tô Raquel vendo, eu tô lendo aqui. tem uma nova resposta, né? O objetivo do psicodrama é contribuir para que as pessoas tenham novas respostas para situações novas e situações antigas, né? Então, O nesse caso aí, psicodrama, foi uma nova resposta. o psicodrama, ele atua no cognitivo como uma vivência real. Por exemplo, quando a pessoa ela procura trabalhar com psicodrama, né? A pessoa ela consegue se perceber a partir do psicodrama? Ela consegue se reconhecer em determinados papéis, em determinadas situações? Sim, o objetivo é esse, né? O objetivo é contribuir para que a pessoa descubra novas respostas. Vou te dar um exemplo. Um pai que educa o seu filho batendo, dando más respostas, isso é um comportamento conservado. A partir do momento que a gente entra com o psicodrama, essa pessoa tem condição de rever esse papel e passar a fazer diferente, atuar de forma diferente, sair daquele papel conservado e passar a ter um outro papel. Te dar um exemplo de algo conservado. A gente tem leis que são conservadas, leis que são importantes manter, né, para manter o equilíbrio da sociedade. E tem certas coisas que elas podem ser ressignificadas. Elas não têm que se manter na conserva. Por exemplo, uma obra de arte. Uma obra de arte, até ela ser concluída, ela é algo criativo e espontâneo. A partir do momento que ela é concretizada, ela passa a ser uma conserva. Um comportamento ele é inadequado enquanto conserva. A partir do momento que você dá uma nova resposta, você passa a ter uma resposta criativa nova. Uhum. Nós podemos aprender, aprender um papel novo nessa questão, né? Do ir contra o racismo é um papel novo da sociedade. O negro, aprender a falar em público, né? Que a gente possa ter mais negros na faculdade, que a gente possa ter mais negros líderes nas empresas. São papéis novos que o negro precisa aprender para atuar no nosso social. Sim. Eu não tive nenhum professor negro
no mestrado e doutorado. E isso era algo que me chamava a atenção. E de verdade, sabe? Eu sempre reparei muito nessas relações de poder, né? Como a nossa Sim, sociedade está sim. estruturada numa relação de poder em que algumas pessoas precisam se esforçar muito para alcançar. E eu falo isso até pela minha história. Eu sou filho de mãe solo, nasci numa família pobre, estudei em escola Sim, pública. Em algum momento eu trabalhei para pagar a faculdade porque não havia programa de bolsa. Depois, quando houve programa de bolsa, eu fui bolsista. Senão, jamais teria feito sim. mestrado e doutorado, porque eu não tinha condições de pagar. E pós-doutorado também, com bolsa. Eu acho importante falar isso, né? Às vezes a gente ocupa um lugar na sociedade, e eu sinto isso em alguns momentos, que não foram planejados para que algumas pessoas ocupassem. Uhum. Entende? Esse sistema de poder não quer que se ocupe. Porque por mais que você tenha titulação, que você se forme, que você dê palestra, a pessoa, o filho de mãe solteira, que trabalhava numa fábrica, trabalhou em casa de família, nunca vai sair de mim. O aluno da escola pública nunca vai sair de mim. Né? Uhum. Então, todas as vezes que eu falo, me posiciono, escrevo, publico, é uma outra história que não é essa que vem da elite para baixo, mas é uma história que vem, né, da classe média baixa para cima. Entende? Uhum. Sim, sim. Né, quem trabalhou na escola pública durante muitos anos. Então eu acho importante falar isso, né? Para as pessoas também pensarem. Mas existe uma dificuldade, sabe, Sirlene? E porque não é fácil. Né? Não é fácil você estudar com bolsa, e eu senti isso na pele. E você trabalhar de manhã Sim, e estudar à tarde, você não ter dinheiro para comprar o lanche, você está com fome, mas você sim, olha as pessoas e você não tem o dinheiro. Né? E sim, aí você finge que sim. não está com fome. Você finge que não está com fome. Não, tá obrigado, não precisa se comprar. E você está com fome. Uhum. Né? Eu conheci uma pessoa que veio de uma favela de São Paulo, veio estudar no FMG de Belo Horizonte, e agora ele está com problemas, porque ele diz assim: eu jamais esperava encontrar aqui no FMG pessoas com alto poder aquisitivo, pessoas tão diferentes como eu, né? Aqui no FMG, poucos são da favela. Eu encontro poucos negros. E os poucos negros que eu encontro, geralmente ficam mais afastados, não interagem muito, né? Então, olha a dor desta pessoa compartilhando com a sua dor, né, Eduardo? Uhum, uhum, Então, eu vejo que nós precisamos treinar papéis, né? A população negra precisa treinar o papel de estar num lugar mais empoderado, né? Assumir uma outra postura na nossa sociedade, e a população branca precisa também treinar um novo papel. Um uhum. papel que não seja alimentar a desigualdade, um papel que seja similar ao outro, né? Porque nós ficamos assim, a população branca e a população negra, né? É muito desigual. E o Uhum. sistema alimentando essa negritude, essa diferença, né? Alimentando essa desigualdade. É muito sério, muito É. sério. Sirlene, que Oi, papo querido. bom, que coisa assim, né, pra gente refletir horas e horas. Mas a gente Sim, está chegando no nosso minuto final, então eu vou pedir para você fazer suas considerações finais. sim. Eu quero agradecer a você pelo convite. É a minha primeira live, né?
Foi uma experiência muito boa, muito obrigada. Quero agradecer aos meus ancestrais, porque graças a eles eu estou aqui, né? Aos meus amigos queridos, eu vi que a Graça entrou, né? Vi a Raquel, vi a Marilene, vi várias pessoas do meu convívio. E eu agradeço a todos, porque graças a essas pessoas eu tenho condição de treinar meus papéis e dar novas respostas. Gratidão. Olha, eu quero, ó, beijo no seu coração. Foi muito divertido o nosso entra e sai no começo. Sim, 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 foi. E, Deu para ó, eu só descontrair tenho, um pouco, né? eu só tenho que te agradecer, né, por você ter disponibilizado o seu tempo, esse carinho, para bater um papo sobre um tema tão sério, que precisa de reflexão. Então, olha, beijo, beijo no seu coração e sinta-se Obrigada, abraçada, querido. apesar da distância. Tá bom? Estou sentindo. Obrigado. Fantástico. Eu que agradeço. Tchau, pessoal. Tchau. Obrigado pela presença. Tchau. Tchau. Eu agradeço. Tchau.